ao longo dos anos eu venho vivenciando, né? E cada vez mais me pondo à prova, me dando a dádiva e a gratidão de hoje estar aqui. É uma bênção, porque o Pai bondoso e justo, Ele é o nosso maior amigo e com certeza Ele está sempre com a gente, em qualquer lugar. E não podemos duvidar nem questionar. Então hoje eu venho falar um pouco sobre nosso querido Pai, nosso querido Deus e a nossa mediunidade, que a gente tem, que todos nós, às vezes sem saber, mas temos. Inicio falando, primeiramente, que ao longo dos anos de estudo, eu venho vendo muito o estudo sobre Deus. E no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é: que é Deus? Não é o que é Deus, ou quem é Deus, é que é Deus. E lá a gente já vê a resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que dá origem a tudo. E nisso eu questiono e também me coloco como um simples ser humano. Causa e não consequência. Porque se fosse consequência, haveria outro ser supremo. E esse seria Deus. Então Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas que há no mundo. E nisso a gente pode pensar também em como encontrar a existência desse Deus. E logo eu respondo pelas palavras dos Espíritos dados a Allan Kardec. Em tudo, em toda a obra da criação, Ele é o máximo dos máximos da criação toda desse mundo, do universo, do cosmos. Mas ainda a gente não tem a capacidade necessária de compreender tudo isso. Porque quando a gente atingir a perfeição através da nossa evolução espiritual, aí sim a gente vai poder compreender melhor. Porque a gente ainda está obscurecido pela matéria, né? Então, já tendo certo que Deus existe, já é uma grande dádiva. Também em A Gênese, no 2º capítulo, há um estudo sobre Deus, que nos fala da sua existência, da sua natureza divina, da sua providência e a visão de Deus. E eu concluo esse capítulo dizendo que, já que o homem não pode ter toda uma dimensão de Deus, eu considero que ele próprio não pode ser o criador de tudo, senão Deus. E nisso eu apresento um estudo que também eu monitoro em Sebastião Leão, com a ajuda de outro irmão, outro colega, né? Que a gente, através do WEST, que é o estudo da doutrina, a gente ministra na casa, né? Começa desde os precursores do Espiritismo, da doutrina, né? E aí vamos adiante, seguindo os estudos, complementando com a mediunidade e depois preparando o irmão para ser um trabalhador da casa, né? Então, eu gosto muito de usar o ensinamento que Deus, Ele é eterno. Porque devemos entender por eterno o que não teve início e nem terá fim. Deus é imutável. Ele não se altera. Deus é imaterial. Porque Ele não tem uma forma. Porque se assim fosse, Ele seria matéria. E não seria o Deus. Deus é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é ilimitado. Porque Ele é um Ser Supremo. Deus é soberanamente justo e bom.
E a providencial sabedoria das leis divinas se revelam desde as pequenas coisas às maiores. Deus é infinitamente perfeito, porque Deus é onisciente. Deus é único, porque a unicidade dele, ele é infinito e ele é perfeito. E Deus é soberanamente a inteligência, a suprema e a soberana inteligência. Ele abrange o infinito, porque também é o infinito. E continuo falando, então, na Gênesis, né, já na parte da providência, que ele toca no fato da solicitude para com todos nós. E também, como ele está em toda parte, ele é tudo ver, ele é tudo reside. Desde o micro ao macro-organismo, ele está na natureza em espírito, ele está nas nossas células, ele está no nosso corpo, através do nosso ser espiritual, que somos. E na visão de Deus, na Gênesis, nos ainda é envolvido, como diz Allan Kardec, nós somos envolvidos por uma densa bruma, pois ainda somos grosseiros. Essa percepção de Deus ainda nós não conseguimos conceber de todo. Mas através das nossas encarnações, aí sim, nós vamos se depurando completamente. E aí sim nós vamos nos depurar completamente para ter a plenitude de todas as faculdades de conhecê-lo em total essência. Bom, eu venho aqui também falar de um assunto maravilhoso que envolve todos nós, que é muito questionado, pois Deus é tudo, Ele está em tudo. Então, onde entraria a nossa fé, a nossa crença, nossa mediunidade? Aonde que a gente vai perceber esse ser tão maravilhoso? Sabemos que nascemos todos com uma mediunidade, isso é certo. Somos médiuns com dons, que às vezes desde a tenra idade já não é apresentado. Às vezes, ao passar dos anos, se acentua. E às vezes muitas pessoas nem sabem o que é. E também algumas dizem sentir alguma coisa, uma leve intuição, pois seria também a mediunidade. Em todas as religiões existem as coisas boas e grandes falhas, com certeza. Nenhuma discute realmente a moral de Deus. Umas dizem que Deus castiga, que Deus é um ser supremo, austero, inatingível, né? que perdoa, mas castiga. E ainda fala também, em algumas outras línguas, demônios, seres não evoluídos, mas isso não vem ao caso, mas vem ao que eu quero apresentar para vocês, a prova de vida, que é o sentido de Deus. Ele está dentro de nós. E ele, no nosso dia a dia, a gente comprova que a nós, no momento de exteriorizarmos as nossas atitudes, as nossas ações, nós estamos sempre tendo ele mais presente dentro de nós. Nós acreditamos nele e cremos nele. Para Deus não existe o certo e o errado. Existe uma escolha, que na nossa doutrina maravilhosa é o livre-arbítrio. Seria como ensinar um filho. A gente educa e mostra o caminho. E ele vai trilhar. Mas só ele, na sua consciência e na sua sabedoria, é que vai escolher o caminho do bem ou do mal. E assim somos nós. Essa caminhada, essa jornada a cada encarnação. E aí que eu quero chegar, no caminho do bem. Estamos todos num sentido daquele que chamamos considerar o Criador. Então, nós devemos ser o quê? Nós devemos ser criadores, e não destruidores. Deus é a nossa essência. Temos que buscar sermos semelhantes a Ele.
porque somos criados à imagem e semelhança do Pai. Então, nós o conhecemos. Ter a consciência que somos maior que tudo também. Somos filhos de um Pai bondoso, amoroso, e assim ajudar a humanidade. Ao irmão necessitado, passar o que temos de melhor em nós. E aí eu pergunto, o que te tem de melhor em nós? E eu, ao longo de todos esses anos, vejo que é o amor. O amor é isso que Deus espera em nós. É isso que Deus é. É o amor simples, somente isso. O amor incondicional. O amor que não julga, que olha para si antes de prejudicar o outro, que não espera nada. Ele se doa, ele não espera. Ele é simples. Através de um sorriso, de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite, a um zelador, a uma pessoa que está numa condição, não digo melhor ou pior, não existe. Existe a pessoa esperar um bom dia, a nossa gentileza. Elas que fazem das nossas virtudes e a nossa moral elevar. E é esse amor, é essa elevação que é aí que nós vamos perceber Deus em nós. E nós nele. Deus está em mim e eu estou nele. Deus está em cada um e Ele está em todos nós. E nessa hora eu penso e peço para todo mundo refletir. Se Deus está em mim, está em cada um de vós. Então, Deus também tem um pouquinho de nós. Nós estamos nele e Ele está em nós. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então eu sei quem é Deus. Eu o conheço. Eu o sinto. Ele está dentro de mim. É uma grata dádiva. E com tudo isso, a gente pode, nessa hora, se tornar elevado. Corajoso, bondoso, amar a tudo e a todos. É uma sensação de leveza que nos dá ânimo de seguir adiante essa jornada. O medo nessa hora se esvai. O pânico também, ele torna-se invisível, pois nos entregamos nas mãos de Deus. E esse Pai bondoso e amoroso, Ele tem em nós a grata sensação também de estarmos juntos. E nisso vem a imagem de Jesus, como seu Filho, porque Jesus veio ao mundo como ser humano, para sentir o que nós sentimos, para vivenciar o que nós vivenciaremos um dia. E nisso eu falo que nós estamos realmente no mundo de provas e expiações. Nós temos ainda defeitos, provações, mas se temos o Pai em nós seremos também eternos. O nosso fardo vai se tornar mais leve. Nós vamos se tornar pessoas mais bondosas, caridosas. Seremos, não querendo elevar e ser mais que ninguém, mas podemos se sentir realmente grandes. E é nisso, como médium, que eu vejo que a gente exerce esse dom para auxiliar o nosso irmão. É uma dádiva, pois é um compromisso sério que nos leva além de enfrentar as nossas próprias dificuldades nessa existência. E tentando realizar os nossos objetivos, propostos já no plano espiritual, Deus nos dá o suporte de ainda querer ajudar o outro, querer ir além, sair de nós, nos doarmos, sermos o amor em pessoa, sermos o que Deus é em nós. Então, Deus está nos oferecendo essa responsabilidade de cumprir uma pequena parcela do que Jesus pregou na terra, que é a ajuda ao irmão, que é o que a gente pode fazer pelo outro. Ajudando o outro, eu estou me ajudando.
eu estou crescendo, estou evoluindo. Isso para nós tem que ser uma dádiva, uma gratidão nunca esquecida. E também, ao longo do tempo, descobri que ser médium, todos nós, é fazermos no mundo os ensinamentos do Cristo, é cumprir. Mesmo que no mundo ainda as pessoas queiram nos crucificar como crucificaram Jesus, não desistamos, vamos seguir em frente, vale a pena. Vale muito a pena vivenciar esse amor, vale muito a pena se doar, se entregar nas mãos desse Deus, saber que Ele está dentro de nós, saber que a gente pode, que a gente é amado, e a gente pode amar o outro. A gente às vezes até pode receber uma injúria, um desalento, mas o amor nos coloca superior a isso, porque Deus nos quer bem, Ele nos quer vivenciando esse amor. Então a gente não pode se sentir assim tão injustiçado. Claro, como ser humano imperfeito, é óbvio que nós vamos passar por isso, nós vamos ter esse sentimento, mas crendo que Deus está em nós, esse amor vai passar o outro de um jeito que vai consolá-lo. E o que essa doutrina maravilhosa nos ensina e nos dá o consolo, a gratidão de sermos amados e poder amar. E nisso eu também vejo que Jesus já dizia: a tua fé te curou. Jesus, na verdade, ele não era o ser supremo, ele foi o mensageiro, porque se ele dizia: a tua fé te curou, eu sou capaz de me curar. Por quê? Porque eu tenho Deus em mim, eu tenho um Pai em mim. Então Jesus tinha a fé convicta que o Pai estava com ele, e ele nunca desistiu, ele sempre perseverou nessa ordem, e ele acreditava e foi até o fim, dizendo: Pai, onde tu estás? E Deus, na última hora, disse: eu estou contigo. Então, realmente, Deus está em nós. E nunca, jamais Ele vai deixar um filho em aflição. Nunca vai deixar um filho passar por penas duras, porque Ele é o nosso amor. Ele está em nós. E através disso, eu vejo muito que, através da oração, é a parte melhor a ser usada nessa hora de desalento, né? Porque Deus, Ele só espera um chamado da gente. Às vezes a gente não lembra, a gente não vê, a gente não percebe, mas aí a gente se coloca em oração e parece que tudo torna-se mais fácil, torna-se mais leve. A oração não precisa ser bonita, não precisa ser a palavra mais linda. Uma oração simples, uma palavra, uma conversa com Deus. Isso sim, isso nos eleva e nos torna mais perto dele. Ele está em nós e continuará sempre em nós. Então, eu concluo muito assim, que a nossa existência nada mais é que um capítulo da nossa escola, onde vivemos e cursamos os ensinos da vida. Evoluir sempre com consciência e sabedoria. Buscar no outro o verdadeiro amor, o conteúdo do seu coração, e fazer ele perceber também que existe um Deus de amor dentro dele. É tão simples e que pode ajudar o outro irmão. Fazer tudo com amor, eu acredito que seja a única opção para se ter um coração bom. E nunca esquecendo, orando e vigiando sempre. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Então nós estamos sujeitos a tudo. Nós somos imperfeitos, nós não somos Deus. Então, nós também
precisamos muito vigiar. E o vigiar é todo dia, toda hora, sempre, em qualquer lugar, onde estivermos. Porque a um passo, nós já estamos, às vezes, fazendo uma coisa que para nós é arbitrário, mas aí nós já estamos no outro caminho. Então, a gente tem que vigiar, porque aí a gente, não é bem assim, vamos voltar. E nisso Deus é tão bom e justo que Ele nos perdoa, Ele aceita, Ele nos quer bem e o amor dEle vai nos unir mais ainda, porque o perdão é divino e Deus nos dá esse perdão todos os dias, toda hora. Eu concluo também falando dessa mediunidade que nos torna mais acessíveis às consequências das nossas provações. Porque nós temos dores, nós temos mágoas, a gente fica triste. A gente nem sempre está bem. Tem dias que a gente não acorda muito bem. E a gente pode se sentir assim. A gente não pode ficar culpado de sempre estar bem. Nós podemos ficar, às vezes, não estarmos bem. Estarmos, às vezes, tristes, com a gente, melancólicos e com uma depressão, com alguma coisa, alguma tristeza. E digo para vocês que não nos culpemos. Não tomemos para si o que a gente não pode ajudar às vezes. Porque nem sempre o outro, ele quer ou está disponível para essa ajuda que a gente quer dar. Que saibamos aceitar, compreender o irmão. Porque essa ajuda que a gente sempre quer dar, o desenvolvimento de cada um é diferente. Cada irmão está num estágio de diferença, de desenvolvimento. Então isso também nos faz ver que o respeito com o próximo é uma dádiva também, que a gente pode perceber. E quanto mais a gente lidar com isso, mais nós vamos percebendo e mais a gente vai sentindo Deus em nós. E isso realmente é uma dádiva. E às vezes precisamos parar. Nos dá um tempo. Eu não quero dizer que a gente vá fugir do nosso compromisso. Não. Mas saber e aceitar que esse tempo também é aberto a nós. Nós também podemos se colocar num tempo. Porque a gente tem que se respeitar assim. Porque o respeito primeiro vem de dentro. Deus está dentro de mim. Então eu preciso me respeitar. Eu tenho que ter esse tempo. Às vezes queremos abraçar tudo. Queremos ajudar todo mundo. Quem dera se a gente pudesse sair daqui ajudando todo mundo. Seria maravilhoso. Mas ainda não dá. Não podemos. Temos muito caminho a trilhar. Nossa jornada é longa ainda. E aí, a nossa colheita, os nossos atos e pensamentos, quando a gente pensa, não é dessa atual também jornada, dessa atual encarnação, mas às vezes vem do passado. Vale tanto para existências passadas como as atuais. Então, a nossa semeadura vai ser sempre livre, mas a nossa colheita vai ser sempre obrigatória. Isso sim. Isso é uma das máximas também que eu coloco, não eu, pessoa, não eu sendo eu sozinha, mas a todos nós. Nós, dentro de nós, tudo que fizermos, pode não ser hoje, mas um dia virá a nós. Então, o amor ao próximo, o amor ao outro, a gratidão, tudo. Não que façamos tudo pensando que vamos receber. Não. Vamos nos doar com amor. Plenos desse amor de Deus em nós. Portanto, eu digo que Deus é simples. Ele não castiga. Ele é bom e justo. Ele ajuda.
e só espera o nosso chamamento para ser ajudado. Portanto, eu concluo que sejamos mais humildes e misericordiosos para ir até o Pai, para chegar nele. Sempre, todo dia, a gratidão está aí, na busca desse amor, de acordo com sua lei. Aquele que causa danos volta para vivenciar esses danos causados. E essa é a base fundamental da encarnação. Então vamos a Deus todos os dias, toda hora, em qualquer lugar, onde for que seja. Sempre estaremos, com certeza, se pudermos orar, meditar, lembrar e agradecer. Sempre a esse Pai bom e justo, que quer o seu filho bem, porque Ele está em vocês e está em nós. Ele está dentro de nós e está em cada um de vós. Então, esse é o melhor e a máxima dádiva que nós podemos ter nessa caminhada, nessa longa caminhada de cada encarnação. Ele está sempre disponível para os seus filhos. Então, a gratidão e o amor é o que eu mais venho a concluir, que, na verdade, ao longo dos anos, a gente pode não compreender, mas um dia virá que a gente vai compreender sim esse amor. Já estamos na caminhada. Já tem uma sementinha plantada no coração de cada um que já se encontra nas casas espíritas, em outras religiões, porque o Pai é um só. O homem que às vezes torna, né, a própria religião um culto, sem perceber esse amor divino que está dentro dele. E eu concluo com uma história, uma pequena história do livro Uma Vida entre o Céu e a Terra. Diz assim, eu tomo a liberdade para contar uma história que me foi contada pelo grande mestre São Jerônimo. Trata-se da história de um grande sábio. Vivia num lugarejo remoto, um grande sábio, que respondia a todas as questões que lhe faziam. Todas as pessoas que chegavam nele, ele tinha uma resposta. E elas vinham de vários lugares. E também nesse lugarejo tinha um rapaz que ele ficava meio duvidoso desse sábio. Ele não se conformava muito com a sabedoria dele. Ele achava que aquele homem era um embusteiro, enganador. E o jovem passava horas e horas pensando numa maneira de como ludibriar e fazer esse sábio cair na sua própria palavra. E um dia, esse rapaz, ele foi estudar numa outra cidade. E se passou muito tempo dessa sua partida. E quando ele voltou, ele voltou à família, reconheceu seus amigos, e perguntou para um amigo se esse sábio ainda vivia, se ainda estava vivo. E o rapaz, o amigo dele, disse que sim, ele vivia aí, e ainda no mesmo lugar. Então o jovem, recém-chegado, ele partiu apressado na direção da casa desse sábio. No caminho, ele apanhou um pássaro. Ele pegou um passarinho que estava no chão e segurou entre as mãos. E foi até a casa dele. E no caminho ele foi dizendo: hoje eu vou pegar aqueles... Eu farei uma só pergunta. E se ele não souber responder, eu denunciarei ele como impostor. Porque já se passaram muitos anos. Caminhando, ele falou: levarei esse pássaro, ficarei com ele escondido nas mãos, atrás do meu corpo. Entrarei na casa do sábio e lhe perguntarei:
Se o pássaro nas minhas mãos estava vivo ou estava morto? E nisso, o sábio, se ele respondesse que o pássaro estivesse morto, ele abriria as mãos e deixaria ele voar. Mas se o sábio dissesse que o pássaro estava morto, ele estava vivo, ele, por trás, mataria o pássaro e mostraria que ele não estava morto. Então ali ele ia conseguir o que ele tanto planejou há muito tempo. E com seu plano pensado ele foi. E chegou na casa do sábio. E ao chegar lá, ele encontrou o sábio, mas como um ancião. Ao longo dos anos, ele se tornou velho. Ele já não tinha mais aquela juventude de antes. Mas ele continuava sábio. Mas ele era um velho sábio. E o rapaz entrou e disse: sábio, há muito tempo venho pensando em uma pergunta para lhe fazer. E hoje eu venho aqui para lhe fazer. E o velho sábio respondeu para ele: pois faça, meu filho. E o rapaz, cheio de orgulho, falou para ele: traga em minhas mãos um pássaro e quero que diga se ele está vivo ou morto. O senhor pode me dar a resposta? E o velho sábio pôs-se a pensar. E ele pensou, e o rapaz, já sentindo engrandecido, já estava contando com a vitória. Disse: então o senhor não sabe me dar essa resposta, né? E o sábio, muito ancião, muito velho, olhou para ele e disse: não, eu não posso lhe dar essa resposta, pois a resposta está nas suas mãos. Então, essa história mostra que está em nossas mãos realizar o melhor, não só para nós, mas para os outros, para todos os outros. Está em nossas mãos buscar a compreensão das coisas reais e passar a existência vivenciando as ilusões criadas pelo próprio homem, que nos condenam a viver na ignorância e no preconceito ainda. Não só para com o próximo, mas também para conosco. Nós mesmos nos magoamos, nós mesmos nos adoecemos, nós mesmos não sabemos lidar com apoio e ajuda ao outro. O pássaro da história pode muito bem representar o Deus que vive em nosso coração. Podemos sufocá-lo ou deixá-lo que ele abra as asas dentro da gente. Ou podemos passar a nossa vida inteira tentando arrumar meios de nos convencermos de que o sábio não existe. As respostas que buscamos não estão nas mãos dos sábios, mas sim dentro de nós. O caminho para Deus não está numa religião, está dentro de nós. Está vivo dentro de nós, individualmente, dentro de cada um. E digo mais, Deus realmente é maravilhoso, é justo, bom, para com todos. E nós, a única coisa que temos que pedir a Deus, que isso sim, nós podemos pedir, é termos o direito de ter essa gratidão de todo dia acordar, bem ou não, mas estarmos aqui, vivendo, caminhando nessa jornada, nessa encarnação que nos foi colocada, com alegria, mesmo na dor, porque na dor tem um lado positivo. A princípio, a gente se desespera, porque a dor é nossa. Sempre vai haver alguém pior que nós, mas a dor é minha, é de cada um. Então, é máximo, é dolorido, mas com a fé e com a gratidão
aí sim, aí nós podemos dizer obrigada a Deus por mais um dia. E que Deus nos abençoe nessa existência e que Ele possa estar sempre atento a todas as mensagens. Todos nós possamos sempre estarmos atentos a esse amor que Deus nos dá todo dia, toda hora, em qualquer lugar. Obrigada. E fiquem com Deus.